hoje, a nossa irmã Tereza vai fazer uma leitura de harmonização do vídeo. Bom dia. Bom dia. A mensagem de hoje está no livro Pão Nosso, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Isso quem falou foi Paulo, está em Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados, aos domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar ou que faça lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e paz. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior. Agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por nos permitir estar hoje aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais da casa, que sempre com tanto amor e carinho nos envolvem no seu amor, na sua luz, nos fortalecendo para o cumprimento dos nossos deveres. Senhor, gostaríamos também de agradecer pela doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que veio para nos mostrar o caminho do amor, do bem, nos transformando em seres melhores, conscientes do seu dever, que é a evolução. Somos gratos por tudo que nos dás todos os dias e assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Quem vai conversar conosco hoje, trazer os ensinamentos do Mestre Jesus, é o nosso querido irmão Paulo Henrique Garcia. Ele é vinculado ao Centro Espírita Antônio de Pádua, é trabalhador, divulgador da doutrina. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Mais uma vez, nosso bom dia a todos. Bom dia! Você vai ficar, ainda bem que está gravando. Eu faço palestra nessa casa desde 2017, primeira vez que eu fiz exposição aqui. E a gente iniciou na palestra espírita 2000 e alguma coisa, eu nem lembro mais. Melhor nem voltar tanto. E vocês estão de parabéns. Nunca em nenhuma casa espírita, eu vou dizer, nenhuma casa espírita tem um bom dia tão animado, tão cheio de energia como o de vocês, nessa manhã tão agradável. Isso é muito bom. Por que, pessoal, que isso é bom? Será que é só pela questão da simpatia, da alegria? Por que será? É muito mais do que isso.
aqui começa a atividade do passe. É agora. Quando a gente se propõe, quando a gente vem na casa com bom ânimo, com alegria, isso se expressa no nosso bom dia, nós estamos criando condições espirituais, perispirituais e físicas para que a gente possa receber da melhor forma possível toda a medicação que nos vai ser administrada logo mais no passe, que é a finalização da atividade. Ela começou agora e vai terminar lá na Câmara de Passe. Termina lá. Não tem essa história como eu já ouvi assim, não, eu vou para o centro espírita só para o final do passe ali. Toma o passe e vou embora. Não, a palestra não precisa. Lê do engano. Lê do engano. Durante a palestra é que nós já estamos começando a ser atendidos. Na verdade, a gente começou a ser atendido quando nós decidimos vir à casa espírita. Quando eu, Paulo, pensei, não, hoje eu vou ao Novo Alvorecer assistir a palestra e tomar passe. Pensei isso lá na sexta-feira, no sábado ou na terça-feira. Meu espírito guardião anotou isso e viu, realmente ele vai. E entrou em contato com os mentores aqui desta casa e falaram, Paulo vai estar aí. Então, as necessidades deles são essas. O merecimento dele é esse. O que ele está fazendo para merecer isso. Aí vai por conta dele mesmo. Vai ser colocado tudo de melhor. Então, por isso, pessoal, que a gente explica bem certinho desse momento tão importante que é o início da nossa atividade. Né? Isso é fundamental. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Isso é muito bonito de ver, porque doutrina espírita é isso. É renovação. É renovação, a gente tem que ser renovado. Não adianta vir ao centro espírita, simplesmente assistir palestra, tomar passe e ir embora para casa. A gente tem que começar a colocar bem em prática o que aqui nós aprendemos e nada mais oportuno do que a exposição desse dia tão bonito. Diga-se passagem, acordei bem cedinho hoje. Fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conversávamos há pouco a respeito de caridade, eu e a Tere, né? Quando a gente fala a respeito de caridade, nós vamos trabalhar com algumas imagens hoje e já vou dizer para vocês que terão uma imagem que vai ser forte. Então já mantenho o cinto de segurança bem preso e vai ser forte mesmo. E o lencinho do lado também. Quando a gente fala a respeito de caridade, nós normalmente pensamos essa imagem que nos vem à cabeça. Normalmente, falou caridade, é inconsciente. Falou em caridade, alguém lá sentado no chão, numa situação bastante desagradável, pedindo esmola, pedindo uma sobrinha, até como foi feita na leitura inicial. Será que caridade é isso? Será que caridade é simplesmente dar dinheirinho para as pessoas? Será que é só isso? É isso que nós nos propomos nessa manhã. A pegar nossa doutrina espírita, o que nos alicerça, o ensinamento do Cristo, e ver, segundo ele, o que realmente é caridade. Eu vou até pegar meu óculos aqui, porque sem ele eu não consigo fazer muita coisa. Mas como eu sempre gosto de passar uma tarefinha de casa, as palestras, né? Eu peço a vocês que quando chegarem em casa, busquem no Livro dos Espíritos a questão 888. Fácil de guardar. 888. Bem fácil essa. Eu não vou dar dica, leiam a pergunta e a resposta. É bem curtinho, mas fala a respeito daquela imagem anterior. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Qual é o sentido? Sentido. Não simplesmente significado. Sentido. E ele diz lá: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pode anotar, vamos fazer uma palestra só a respeito de benevolência, outra de indulgência, outra de perdão. Dá tema para fazer seminário, hein? Cada um desses, porque é muita coisa. Benevolência, indulgência e perdão. Isto é caridade como entendia Jesus.
Isso é caridade como entendia Jesus. Para gravar melhor, observando aqui, eu vejo que o pessoal a gente já está com uma idade um pouquinho avançada. Talvez alguns lembrem desse objeto que vai aparecer aí agora, para a gente guardar bem. Benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. É o BIP. Alguém lembra desse objeto que vai aparecer aqui, ó? Alguém já teve um troço desse? Esse é o primórdio do celular, né? Esse é o primórdio do celular, quase um telégrafo à distância. Esse negócio chega. Meu telefone aqui, ó. Vocês vejam só que é a tecnologia. Por essa eu não esperava. É o BIP. Eu acho que ela está com ciúme. O meu celular está com ciúme dele. Pronto, agora ele está desligado, ele não tem. Olha, essa realmente foi demais. Gravados em 15 anos de exposição espírita, já me aconteceram algumas coisas, mas essa vai ficar guardada. Tá gravado. Ótimo, você quer assistir depois. Então vamos lá, gente. É o BIP, esse aparelhinho, para a gente guardar bem. Porque diante de situações que nos ocorrem na vida, a gente pensa, meu Deus, o que eu faço agora? O que Jesus faria no meu lugar diante de uma dificuldade familiar complicada? Ou às vezes simples, que a nossa sensibilidade não percebe, coisa que precisa ser trabalhada. Então, isso, caridade é igual ao BIP. Não é simplesmente sair distribuindo coisa por aí. E lembro de uma passagem de Divaldo Pereira Franco. E é engraçado, quando a gente é trabalhador de uma casa, e você fala a respeito de um procedimento, coisa e tal, a gente normalmente não é lá muito escutado, né? Isso é assim, tudo que a casa é assim. Mas aonde o Divaldo Pereira Franco vai, é uma babação de ovo impressionante. O que o Divaldo fala é lei, os caras anotam tudo direitinho. E numa circunstância, o Divaldo Pereira Franco esteve numa casa espírita, num dia justamente de distribuição de cestas básicas. O que vem agora é uma informação contundente. E o presidente da casa todo feliz, dizendo, olha, veja só como a nossa comunidade, ela é próspera, ela é generosa, ela é caridosa. Olha quantas cestas nós temos para distribuir para essas pessoas. O Divaldo, oh, que legal. Está vendo essa fila aí, Divaldo? Sim, são pessoas que estão vindo receber a nossa cesta. Puxa, que legal, isso é muito bom. Você está vendo na fila ali, Divaldo? Tem aquela senhora ali de blusa verde. Atrás tem uma senhora com uma sacola azul. E mais atrás tem uma outra moça ali que está também com uma blusa branca. Assim, estou visualizando. Ali nós temos a avó, a mãe e a filha. Não é bacana? O Divaldo parou e olhou para ele assim, vocês conseguiram engessar 3 gerações? 3 gerações engessadas? Guardem essa informação, porque no final da palestra nós vamos fechar esse quebra-cabeça dessa informação. Vamos continuar então. Caridade verdadeira. Vamos continuar então. O que nos diz aqui? O que a caridade nos traz nessa nossa atitude em favor do próximo e também de nós mesmos? Essa atitude de bem, de benemerência, de indulgência, desenvolve a sensibilidade e a nossa inteligência. Sensibilidade em eu perceber a dor do outro, eu ter esse movimento de empatia com a dor do outro, fazer algo por ela, e desenvolve a minha inteligência. Como que eu posso ajudar da melhor forma possível para que não ocorra uma situação, no mínimo, triste, onde um pessoal de uma empresa se cotizou para auxiliar um pequeno orfanato, bem simples, né? E eles não atentaram a um detalhe. Um detalhezinho muito importante. Juntaram, foram lá, pegaram os doces, compraram, fizeram uma manhã super legal, prepararam para as crianças, chamaram a pessoa responsável pela casa, pediram uma salinha, ok, beleza, e prepararam a mesa.
de doces. Chamaram a presidente da instituição e falaram: a mesa está pronta, pode chamar as crianças. Ela parou e olhou assim: gente, está tudo errado isso. Ué, mas por quê? As nossas crianças são diabéticas. Nós só atendemos, é um orfanato que atende só crianças diabéticas. Muitas vezes, quando a gente faz a caridade, nós estamos afoitos em querer auxiliar as pessoas. Só que nós não paramos para pensar se aquilo que eu estou fazendo realmente vai ajudar. Eu tenho que investigar a situação antes. Eu tenho que perceber quem que eu estou ajudando, de que forma que eu estou ajudando. Por isso que a gente tem que, antes de fazer qualquer atitude, pensar com calma, com carinho. Conversar com as pessoas que têm ligação direta com as crianças, ou com os idosos, ou com todos aqueles necessitados, para ter elementos de ação. Isso desenvolve a nossa inteligência e, ao mesmo tempo, a nossa sensibilidade em saber realmente do que eles estão precisando. Sabe que eles estão precisando só de cesta básica? Só de roupa? Ou às vezes eles estão precisando de presença? Presença. De ter alguém desconhecido que vem e ouve as tuas palavras, olha nos teus olhos. E para isso eu tenho uma história bem comovente, muito triste e até um pouco dura, mas que vale a pena a gente trazer. Chico Xavier trabalhava durante horas atendendo aquela multidão de pessoas. Em um determinado instante ele percebe: nossa, vinha alguém muito necessitado aí. Emmanuel se acercou dele e disse: estou contigo, meu irmão. Opa, coisa vai pesar. E chegou uma senhora e disse: Chico, eu não tenho mais motivo para viver. Nossa, minha filha, mas o que aconteceu? Eu perdi tudo na minha vida. Eu perdi meu marido há 3 anos atrás, de uma doença muito complicada. Há aproximadamente 6 meses eu perdi a minha única filha e amiga dela também, pois nós havíamos saído com uma amiga minha e com aquela outra garotinha junto, fazer um pequeno piquenique à beira de um rio. E durante a noite choveu muito e nós dissemos falamos para as crianças não irem lá perto do rio. Elas foram e as 2 morreram afogadas. Pensemos alguém aqui na condição de mãe, perdeu o esposo e perder a única filha e mais amiga da filha. E ela olha para o Chico: Chico, me diga alguma coisa, me diga alguma palavra. E o Chico diz: eu não tenho nada a dizer. Ele levanta da mesa e abraça. Porque tem coisas que as nossas palavras, ou os nossos gestos materiais, não tocam o coração. Não tocam o coração. Precisa do afeto. E naquela proximidade, e conforme narrado na história, quando o Chico se aproxima dela e aqueles corações, até físicos, quase se tocam, aquele fluido magnético do Chico sai e envolve aquela mãe com carinho, com amorosidade, dando a ela mais forças para ver: vale a pena viver mais um dia. E no dia seguinte vale a pena viver mais um dia e mais um dia. Caridade não depende de credo religioso. Caridade não depende se eu sou espírita, umbandista, ateu, judeu, o que for. Eu não preciso ter uma religião para fazer o bem às pessoas. Eu não preciso. E o Chico disse isso, que se dissessem a ele que fora do espiritismo não há caridade, ele disse assim: eu teria feito outra coisa na minha vida. Eu teria buscado outra coisa para fazer.
teria que buscar outra coisa. Não depende de credo religioso. Não depende da nossa crença, sim da nossa atitude, o que está aqui dentro. Caridade disciplinada e, sobretudo, bondosa. Né? Tem que ter disciplina, como nós narramos na história das crianças diabéticas. Né? Tem que ter disciplina. Aqui na casa espírita, nós que somos trabalhadores, tem disciplina na casa, tem uma regra, tem horário para chegar, tem tudo. E tem pessoas que chegam lá, eu quero tanto capaz, ótimo, então vai fazer curso. Mas tem curso para fazer assim, claro, você tem que saber o que você está fazendo. Como é que você vai pilotar um avião sem nunca ter estudado? Como é que você vai exercer medicina, pedagogia, sem nunca ter estudado? Ah, mas eu só esticar a mão. Eu falei, não é bem assim. Ok, então a pessoa vem a casa, estuda, se prepara, tem horário para chegar. Ué, mas eu estou dando o meu trabalho, vocês têm que reclamar, vem pedir até o dia. Sim. É compromisso? É compromisso? É tão bom quando os outros são compromissados com a gente. É tão legal quando os outros cumprem horário com a gente. E nós? Cumprimos horário para as outras pessoas? Caridade é bondosa, não preciso nem me demorar nesse trecho. E mais um trecho ali, é praticável por todos. Por todos. Ah, mas hoje eu estou com uma dor de barriga, hoje eu estou com dor no tornozelo, depois dos 40, quando a gente acorda sem alguma dor. Cuidado. Faz o teste se a mão atravessa a parede. Se atravessar a parede, já sabe, né? Não está mais aqui, porque passou dos 40, sempre tem alguma dorzinha incômoda, né? Sabe como que é? É mais ou menos por aí. É praticável por todos. E nós temos aqui temos uma imagem de Jesus sempre a nos acolher nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, mas que possamos nós também fazer parte desse time que acolhe, né? Fazer parte desse time que acolhe, que é muito importante. Tem essa questão aqui do Livro dos Espíritos, a 643. Esse aqui é um chamado muito forte à nossa razão. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem. Vejam só, que Kardec está perguntando se tem alguma pessoa nesse mundo aqui que não tenha possibilidade alguma de ajudar, de fazer o bem para alguém. Será que tem? Será que existe alguém? Será que existe? Mas antes eu vou trazer outra pergunta. Existe algo de inútil nesse mundo? Inútil. Algo que não sirva para nada. Algo que não sirva para... Alguém pode dizer, um político. Não serve para nada. Né? Eu tenho uma piada do Chico Anísio, assim, que fala esse respeito. Né? Mas por que você faz nada? Então está dizendo, então você é político. Até o político serve para dar exemplo do que não ser. Do que não, independente de partido A, B, C ou D. Independente. Tudo no nosso mundo tem utilidade. Tudo. Tem algum dentista aqui? Nunca tem dentista que não faça isso. É impressionante. Quando a gente vai num consultório odontológico, e acho que já é a 18ª vez que você fala essa palestra, quando a gente vai num consultório odontológico, a gente entra, vê aquele monte de equipamento e você pensa, para que será que serve tudo isso? Ele deve servir para nada, eu não tenho conhecimento. Mas para quem é dentista e observa aqueles equipamentos que ali estão, ele sabe que cada coisinha daquilo ali serve para alguma coisa. E na nossa ignorância, tem tudo. Para ele diz, não, ainda está faltando mais uma coisa. Ainda está faltando. E tem muito mais equipamentos. Então pensemos, meus amigos, será que nesse mundo criado por Deus, inteligência suprema vai ter algo que não sirva para nada? Não tem. Tudo tem utilidade. A gente só não tem, às vezes, o conhecimento para aquele detalhe. Agora, retornando à questão 643. Será que tem alguém? Esse aí está isento, não pode fazer, não tem como fazer bem. Vamos à resposta da espiritualidade amiga. Vamos lá.
Não há quem não possa fazer o bem. Ponto. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Nós grifamos ali. Deixa eu voltar. Não há dia. Não existe dia em que a gente não possa ser útil. Sempre. Sempre vai ter a escolha nossa. E retornando ali, a condição é estar cego pelo egoísmo. O egoísmo é uma chaga terrível. O egoísmo, o orgulho e a vaidade são o tripé da desgraça. É o tripé do sofrimento. É o tripé do caminho errado para onde você tem que ir e que vai ter que voltar. Não tem passe de mágica. Não tem simplesmente eu me arrependo e dá um Ctrl X, né, recorta e um Ctrl V cola. Não, não tem. Tem que caminhar tudo de volta nos caminhos errados que nós fizemos. E para isso nós temos várias encarnações. Só que não deixa para amanhã começar o que pode ser feito hoje. Porque pode ser que as condições não sejam as mesmas. E normalmente elas são mais difíceis. Normalmente. Não deixa para amanhã o que está exposto hoje. Porque o presente é muito precioso. Essa imagem que vem agora, aperta os cintos. Aperta os cintos. Não vai cair máscaras de oxigênio sobre a cabeça de vocês, não vai precisar. Mas vai ter uma turbulência. A imagem que vem agora é um pouquinho forte e demonstra o que é egoísmo. Essa foto foi tirada na ilha de Kos, na Grécia, em 2015, quando estava ocorrendo a guerra da Síria. E então os refugiados chegaram aqui de barco. Deixa eu ver se eu apago essa luz aqui. Posso apagar? Ajudou um pouquinho mais, pessoal? Sim. Aqui são pessoas que vieram de barco. Acabaram de chegar, desembarcar numa praia. Não sei se vocês conseguem perceber, assim, nessas pessoas que aqui estão, né? A expressão de desespero, de alegria, e ao mesmo tempo a tranquilidade do cidadão passeando na praia, sequer olhando para o lado, quanto mais estendendo as mãos. É a cegueira do egoísmo. Não sei quem ele é, não sei o nome e não estou nem preocupado. Porque está na consciência de cada um aquilo que a gente faz e deixa de fazer. Continuemos. Tirado do Livro dos Espíritos, da 785 e da 913, caridade é o antídoto contra egoísmo e orgulho, que são os maiores males da humanidade. É o antídoto. Isso a gente vai ver já já. De uma forma bem prática. Que a caridade, meus amigos, ela pode ser, em termos bem práticos, pode ser material e pode ser a caridade moral. Caridade material e ajudar alguém que está passando por uma necessidade. Essa chuvarada que teve aí esses dias destruiu, arrebentou a casa, a gente vai, junta algumas coisinhas, leva lá. Isso é caridade material. Caridade moral, como já dissemos, é o acolhimento, é o carinho, é a bondade. Então eu trouxe aqui um vídeo com dois exemplos rápidos. Deixa eu ligar a minha caixinha. Que daí vai mostrar bem certinho o que é
caridade para pessoas que, digamos assim, não são lá muito religiosas. Vamos ver. Cidadãos têm muita vontade de ajudar o próximo. A reportagem que a gente mostra agora conta a história de uma voluntária que se dedica a 4 instituições de Curitiba. E para isso ela tem de pegar ônibus ou passar o dia todo fora. A Dona Maria de Lourdes é mais um caso da série Bom Exemplo para... Pessoal do fundo, Há tá ouvindo bem? 36 anos, a Dona Maria decidiu que iria dedicar boa parte da vida a ajudar quem precisa, e tem sido assim nesses anos todos, né, Dona Maria? Por que o trabalho voluntário? Porque eu me senti bem, me realizei no voluntário. O que a gente pode fazer, a gente faz. Ajuda daqui, ajuda dali. Então a senhora faz trabalho voluntário de segunda a quinta em 4 lugares diferentes. Aqui na Santa Casa, na segunda-feira, no Asilo São Vicente, na terça-feira, na quarta-feira, lá em Santa Quitéria, Associação de Senhoras, e na quinta, o dia todo no Horácio. Aqui na Santa Casa, onde nós estamos, é um trabalho muito bacana. A Dona Maria mexe com costura. O que vocês fazem? Nós estamos fazendo aventais, porta-grampo, pano de prato. Vocês fazem alguns produtos, no final do ano tudo isso vai ser vendido. Vai ser vendido. Vocês vão vender e o dinheiro vai ser revertido. Dinheiro para a Santa Casa. E ajudar a manter o E ajudar a manter o hospital. Nós trabalhamos assim, fazendo o que a gente pode. Cada um faz uma parte, sua parte. A Maria faz a dela, eu faço a minha. Lá no Erasto é costura reta, muito toalha de banho, lençóis, campo, tapete, piso. Tapete não, piso para banheiro todo. servir quem está internado. Ninguém está costurando, né? Sempre para cá e para os outros hospitais, os asilos que a senhora trabalha, sempre de ônibus. Sempre ônibus. Aos 80 anos, da onde que vem tanta disposição, tanta força de vontade? Acho que é Deus, Jesus, que dá essa força. É muito, né? Nós estamos mostrando uma série de reportagens com histórias de voluntários, de gente que faz de tudo para melhorar o lugar onde mora. A história de hoje é do Abel Domingues. Ele visita comunidades carentes e, com a ajuda de bonecos, leva fantasia para as crianças. Abel Domingues Souza era uma dessas pessoas que no fim do ano arrecadam brinquedos e doces, depois se vestem de Papai Noel e fazem a festa numa comunidade carente. Foi assim por 20 anos, ele começou bem novinho, com 17. Mas 5 anos atrás, achou um jeito de agradar muito mais crianças e o ano inteiro começou a fazer bonecos como este, que usa em apresentações teatrais em comunidades isoladas. O boneco, na verdade, foi uma necessidade que surgiu de utilizar o atendimento dessas crianças utilizando o reciclado. Então, é tampinha de garrafa, é resto de retalho, é fio que está sobrando. Você faz essa montagem usando o principal, a cabeça do corpo, que em outro local ia no lixo, aqui a gente desenvolve um bonequinho, um personagem para animar e alegria as crianças. Porque você deve juntar material de fazer os bonecos em todo lugar para os Sim, com certeza. Você fica com um olho bastante clínico e meio técnico. Você olha para ali, você sonha, você viaja. Você vê que aquela bolinha de gude quebrada, ela dá um olho, apenas uma tampinha de esmalte, vai dar um nariz e ali vai virar um personagem. Inanimado, porém atrás das cortinas toma vida e traz alegria. O motivo da principal operação grande do Papai Noel para o Teatro de Bonecos é justamente para que a apresentação em si ela seja um presente para as crianças. E o Papai Noel estava vinculado a presentes, a alguma coisa, e nem sempre pode ser feito durante o ano todo. Então a apresentação eu posso fazer independente do dia, festivo, mês ou ano. Como é um trabalho totalmente voluntário, nem sempre a gente tem condições financeiras ou parcerias para ajudar a levar. E você leva um presente para uma criança, para 20 crianças, aparece 40. E hoje não, hoje o projeto de boneco, se aparecer 100 crianças, o projeto em si depende, traz alegria para todas as crianças. A ideia do tamanho dele é justamente para que as crianças, como ele é foco para crianças que não têm acesso ao shopping, a parques, ele tem uma abertura com alguns detalhes, para que a criança realmente se sinta, apesar de estar ali num lugar carente, numa tribo indígena, como se estivesse dentro de um teatro. Vocês perceberam? Aqui nós temos 2 exemplos de caridade: material e moral. Numa, Dona
Maria, há 30 anos desenvolvendo trabalho voluntário. 4 instituições, fazendo as palinhas, as palhinhas, tudo mais. Mas alguém pode me perguntar, aí entra a questão espírita, aquilo que a gente faz, será que para quem está lá no hospital faz tanta diferença assim em receber uma toalhinha, um pano, sei lá, algum paninho, não entendo muito disso? Tudo que as nossas mãos tocam fica impregnado dos nossos fluidos. Tudo. O amor e a boa vontade, o carinho e a dedicação que aquelas senhoras colocam naqueles objetos ali preparados é como um passe que aquelas pessoas estão recebendo. É como um passe. É como um passe, se não é o próprio passe. Porque experimenta colocar sentimentos negativos quando faz uma comida para ver a dor de barriga que dá depois. Ou seja, então, tudo aquilo que nós fazemos, colocando as nossas melhores energias, seja material ou seja não material, como foi o exemplo seguinte do Abel Domingues, que não tinha como levar matéria para aquelas crianças, mas ele levava uma apresentação, um teatro de bonecos que trazia uma sensação de acolhimento e pertencimento para aquela criançada. Então vejam só, 2 exemplos. Então não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa para não fazer. Vamos lá. Caridade é isso aqui, gente. É via de mão dupla. É antidepressivo. É antidepressivo. Caridade é antidepressivo. Trabalho no bem é o melhor antidepressivo que existe. É o melhor que tem. Então, vamos buscar. Vai chegar o dia, Pedro, eu já falei isso em algumas casas. Vai ter concorrência para trabalhar no centro espírita. Vai ter que fazer tipo um concurso. Quando as pessoas entenderem como é bom trabalhar, vai ter mais voluntário do que vaga para atender. Vai chegar o dia. E está perto, está chegando. Está chegando. Vai sobrar gente. E é bom, porque daí as pessoas, se não dá certo aqui, eu vou lá, não dá certo. É fazer o bem sempre, porque ora nós estamos do lado de cá, ajudando, ora do lado de lá sendo ajudados. E quando eu participava da atividade de desobsessão, na condição de médium ostensivo no hospital espírita de psiquiatria Bom Retiro, quando ele existia, certa vez o mentor se apresentou e conversou um pouquinho com a gente. Era bem raro isso acontecer. Ele disse assim, ó meus filhos, antes de estar aqui ajudando do que sendo ajudado. Pensem bem. Estou falando de um hospital psiquiátrico, cujas realidades são, quem conhece, é muito grave. Então é melhor a gente ajudar. Melhor fazer a nossa parte. Vamos lá. Tem algo que caridade não pode ter? Que não faz parte de caridade? Primeira coisa, não pode ter interesse pessoal. Ah, eu vou fazer, vou ajudar, vou aparecer porque de repente eu vou me candidatar a vereador. Conhecido, sabe como é que é, né? Ou me ajuda que eu te ajudo, uma mão lava a outra, sabe como é que é, né? Não, isso não é caridade, isso é atividade interesseira. É diferente. Caridade não pode causar atrofia no assistido. Atrofia é enfraquecer, é tirar ele da jogada, é deixar ele dependente. Isso não é caridade. Isso é formar dependentes. Caridade tem que fazer outra coisa. A gente ajuda naquele instante e depois ele caminha com as próprias pernas. Como foi naquele exemplo do Divaldo, lá no início, que eu falei, em que aquela turma lá engessou 3 gerações, em vez de ajudar eles a procurar emprego, trabalhar e ser útil, deixou eles chubados lá na eterna dependência. Outra coisa, não pode interferir no livre-arbítrio do necessitado. Caridade é oferecida, não é empurrada. Jesus nos oferece uma mesa de luz
Ele não nos obriga a se alimentar. Ele nos convida. A caridade é um convite. No atendimento fraterno, a gente conversa, a gente não obriga, não, vai ter que fazer assim. Tem que vir no centro espírita 3 vezes por semana, tem que ir na igreja, tem que ir, tem que fazer aquilo. Não, isso não é caridade. A gente pode dar o caminho é esse, vá por ali, pense, reflita, mas jamais interferir no livre-arbítrio, em hipótese alguma. E não se pode esquecer do próximo mais próximo. Não adianta nada se cotizar com os amigos no trabalho para ir ajudar as crianças necessitadas lá dentro da mina, lá longe, não sei o que, os pobrezinhos, e dentro de casa ter pessoas próximas que estão precisando, mas você diz, não, esses aí não são tão necessitados. Mas é tua família? Não, eles não são tão... Será que não? Vocês vão esperar acontecer o quê para perceber que, de fato, a necessidade ali é grande? Uma depressão moderada ou uma depressão profunda? Porque o prédio não chega no 100º andar sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim vai subindo. Aí, de repente, alguém chega e diz, o que eu fiz para merecer isso? Consulta a tua consciência que ela tem o script ali todinho. Então, não deixa para amanhã, dá para fazer hoje. Agora, segunda parte da nossa palestra. Se a caridade, fora da caridade, não há salvação. Salvação do quê? Do que a gente vai ser salvo se a gente for caridoso? Do quê? Um tribunal, de inquisição, fogueira? Vamos ver. Eu vou apresentar para vocês aqui um objeto, uma obra-prima da engenharia humana, cujo idealizador, quando eu pesquisei, eu estudo aviação há muito tempo, até eu fiquei surpreso. Esse objeto é o objeto mais resistente desenvolvido pelo ser humano. É esse negócio aqui. Alguém sabe o que é? É uma caixa preta de avião. Que ela é laranja, não é preta, ela é laranja. Ela faz barulho quando cai, solta cheiro, um monte de coisa. Qual que é o objetivo dela? Depois a gente vai ver isso, mas vamos ver. Resistente a 6.000 metros de profundidade, é uma pressão absurda. Aguenta o impacto de 3.400 forças de gravidade, da nossa gravidade. Suporta até 1.100 graus Celsius por 1 hora. O que esse negócio faz? Grava tudo o que acontece dentro da cabine de comando do avião. Para acontecendo acidente, o pessoal resgata esse negócio, analisa e vê, aconteceu falha no motor tal, não sei o que, oriundo disso. Descreve tudo, para se preparar para que isso não ocorra mais. Mas ela não é indestrutível. A caixa preta ela não é indestrutível. Se forem extrapolados essas questões aqui, vai estragar. E vai perder o que está gravado lá dentro. Ela é uma obra da engenharia humana. Agora, eu lhes apresento uma outra obra, que não é da engenharia humana, é da engenharia divina. Registra tudo e é indestrutível. Não adianta eu fazer mal para alguém aqui, pegar meu carro e fugir. Eu fugi. Mas não da minha consciência. Posso enganar todo mundo, mas eu não engano a minha consciência. Porque como nos diz o expositor Raul Teixeira, a culpa sempre persegue aquele que causou. Sempre. Não tem como salvar. Não tem. Então, da nossa consciência, meus amigos, isso falo para mim também, porque a palestra serve mais para mim também do que para todos. Eu sou talvez o maior necessitado aqui. Da consciência a gente não escapa. A consciência ela é implacável. Eu posso anestesiar ela. Vou anestesiar ela. Vou passear no shopping.
fiz um mal enorme para o meu inquilino, me deu um certo mal-estar, não, isso não é nada. Eu vou passear no shopping, botar sorriso no rosto, vou comprar roupas, vou comprar sei lá o quê, uma nova capinha para o meu celular, para dar uma enganada na consciência, por pouco tempo. Passa um tempo, a cobrança vem de novo. Não sei por que eu não estou dormindo bem de noite. Pode ser alguma coisinha errada na consciência. Talvez o ideal seja buscar um psicoterapeuta para ver o que está acontecendo. E diz mais lá, é desta que poderemos nos salvar segundo a estrada da caridade. Da culpa da consciência. Que dentro do que nós falamos de imagens, né? A consciência pode trazer isso aqui. Um sono bom, né? Tranquilo. Quem tem criança conhece assim, nossa, eles são tão lindos quando estão dormindo, né? Coisa boa. Nossa, quando acorda. Aí a gente pode trazer aquilo. É a consciência. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ainda buscando um alicerce bem forte no Livro dos Espíritos. Olha só, gente, estamos tratando aqui dentro de um centro espírita, onde nós sabemos que não é só aqui no corpo físico que as coisas acontecem. Nós estamos estagiando na matéria, só que nós somos imortais. A vida do corpo físico, e essa aqui, mais cedo ou mais tarde, vai se esvair. Mas o nosso espírito continua. E o Kardec, muito inteligente, pergunta na questão 965. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Você tem alguma coisa de material, assim, penas e gozos, né? E a resposta da espiritualidade diz assim, não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Não tem nada de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. E então, já a matéria não lhe embota as sensações. Que chamado, hein? Que chamado. Aí é o que acontece nas atividades mediúnicas que a gente observa aqui na casa, em outras casas. Que tem até, comentávamos há poucos instantes com a Tere a respeito de um livro, são 3 volumes, tem até na internet quem quiser baixar, chama-se A Se Eu Soubesse. E é o que tange, assim, é a frase comum das entidades sofredoras que se comunicam no trabalho mediúnico é: se eu soubesse que era assim, teria feito diferente. Se eu soubesse que eu estaria sofrendo tudo isso por causa daquilo que eu fiz, eu não teria feito. Vai ter outra oportunidade na próxima. Agora, quem assistiu o filme do André Luiz, Nosso Lar, deve estar lembrado dessa imagem aqui, ó. É bem escura essa imagem aqui lá nas zonas, regiões umbralinas. É isso aqui que a consciência, depois da morte, nos acaba nos levando para lá. Essa é a realidade. A palestra espírita não é simplesmente passar a mão na cabeça sem falar amenidades. Nós temos que falar a realidade, o jeito, o carinho, mas a realidade. Que através das nossas atitudes do hoje e do amanhã, a gente venha colher frutos positivos, paisagens diferentes, né? Bem diferentes. Bem diferentes. Lembra que eu falei para vocês que ia trazer mais uma imagem difícil? E vem. Só que eu vou compensar com imagens boas depois, tá? Apertem os cintos. Olha o que uma guerra traz. Na praia da Turquia. Guerra da Síria em 2015. Um soldado grego carregando o corpo de uma criança de 4 anos de idade. Que tentando fugir de uma loucura, de uma bestialidade indizível, carrega nos braços uma criança.
A guerra aconteceu por decisão de quem? Do Sol? Das nuvens? Da conjunção dos astros? Ou pela decisão de cabeças de seres humanos? De pessoas que dentro de casa começaram a pensar que o caminho da violência é o caminho melhor a ser seguido? E que depois, juntando todas aquelas consciências, levaram a uma situação que termina nisso. Podem soltar o cinto de segurança. Então, que dizer de imagens como essa? Como é que será que fica a consciência de Divaldo Pereira Franco e seus trabalhadores na mansão do caminho, acolhendo aquele mundo de crianças necessitadas? Ou então, como é que será que anda a consciência daqui, da nossa doutora Zilda Aves, que desenvolveu a multimistura, que salvou a vida de um monte de crianças? Trabalho dela, obra dela. E nos dizia uma amiga do Centro Espírita Semeador da Verdade, exatamente, a Marlene: espírita precisa de obra. Não obra como tem certas obras por aí, mas obra no bem. Fazer o bem para alguém, sem alardear nada, sem catar o celular. O meu já está desligado, não corre isso de sempre em manifestação aqui. E ficar lá depois postando, olha o bem que eu fiz, e postar no Instagram e ficar esperando curtidas. Não. É fazer o bem simplesmente por fazer o bem, por querer o melhor para aquela pessoa. A nossa consciência, ela é incrível. E temos aqui Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, ajudando aquelas crianças, fazendo o melhor dela. A foto que vem a seguir foi prêmio de fotojornalismo, uma das mais belas que a gente pode imaginar em termos de ternura e amor, num ambiente extremamente inóspito. Um soldado norte-americano acolhendo nos braços, um soldado médico, uma criança machucada, apavorada no ambiente de guerra. Sentado no chão, trazer a criança ao peito, junto ao coração. Será que não é esse tipo de caridade que está faltando mais no nosso mundo? A caridade do abraço, do não à violência, do não à dureza excessiva, e talvez mais sim ao acolhimento. A nossa consciência, como eu disse, ela é muito bondosa e muito dura às vezes. Ela pode nos levar a lugares maravilhosos como esse. E observemos que a moça passeia sozinha aqui no campo de trigo. Porque a porta é estreita. Só passa um. Só passa um. É esse o reino de paz, é esse o reino de Deus que nós temos, meus amigos. Ele não está lá em nosso lar, numa cidade espiritual onde eu adentro e nossa, agora aqui eu sou feliz. O reino de Deus está dentro do coração de cada um em função das atitudes que nós temos. Madre Teresa de Calcutá morava na Índia. Aquele lugar lá é pior que o Paraguai, em termos de instalações físicas. Quem já viajou para lá, essa coisa é complicada, muito complicada. Ainda mais uma região de pobreza onde ela atendia aquelas crianças. E muito grave. E ela estava reclamando, dizendo, aqui não tem um ar-condicionado para me ajudar como a gente tem aqui, essa bênção. Um ventiladorzinho também não. A nossa irmã Dulce, aqui no Brasil, ela era muito amiga do Divaldo, elas se davam muito bem. E uma vez o Divaldo esteve lá e viu a caminha dela lá, tudo arrebentando a caminha assim, nossa, mas eu não dizer, essa cama que eu tenho, então vou providenciar outra cama para a senhora. Foi lá, ela trouxe outra cama melhor. Passou um tempo, ele voltou a visitá-la novamente e estava ela lá com a mesma cama, mas irmã Dulce,
E aquela cama que eu trouxe, assim, o senhor não está usando ela, que você está usando. Ah, meu filho, apareceu outra pessoa mais necessitada e eu passei para ela. Essa aqui ainda me serve. Ainda me serve. Sensibilidade em que o reino de Deus está dentro da gente. A paz se encontra no nosso coração. E a paz é conquista íntima. É conquista íntima. Pode ser bastante leve. Está nas nossas mãos. Está na nossa escolha, na nossa decisão entre fazer o melhor ou deixar para amanhã. Ou deixar para amanhã. E conta uma história, no momento espírita trouxe essa situação, em que na antiga Rússia, muitos anos atrás, onde não existia energia elétrica, nada, duas senhoras foram ao teatro assistir uma orquestra, uma apresentação. Ao chegarem lá, viram uma pessoa caída no chão pedindo esmola. Uma delas se compadeceu e disse, nossa, precisamos ajudar ela. A outra disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai, assiste a peça, aí depois a gente volta, vai na tua casa, providencia um agasalho e traz para ele. Ah, então é verdade, boa ideia, vamos fazer isso. E elas passaram para ele. Assistiram a peça, voltaram, viram ele caidinho ali no chão, tremendo de frio, falaram, nós já vamos trazer. Foram para casa. Chegaram em casa, o conforto do lar lhes envolveu. E elas foram tomar um chazinho quente e falar da peça. E acabaram esquecendo daquele senhor. A visita foi embora, ela foi dormir, acordou de manhã cedo, meu Deus do céu, esqueci dele. Ele levou o agasalho, e agora? Pegou o agasalho e saiu correndo, era tarde demais, o frio não esperou, ele morreu de frio. Quando vê a oportunidade de ajudar, ajuda. Ajuda. Se preencheu 6 números na cartelinha da Mega Sena, vai lá e joga. Porque senão, o arrependimento vai bater. Mas já caminhando para o final da nossa exposição dessa manhã tão maravilhosa, eu tenho uma pergunta para fazer a todos. Qual é o melhor e mais eficiente tipo de caridade? Vamos pensar um pouquinho, assim, cada um dentro do seu coraçãozinho. Fazer essa análise, essa sondagem íntima dentro do espírito de cada um que me ouve agora. Qual seria a melhor caridade? Aí eu tenho um convite que vai se mostrar na próxima imagem, que vai surgir bem devagarzinho, bem suave. É uma imagem bem bonita, eu garanto. Qual será o melhor tipo de caridade? Está acontecendo? Um avô, com a sua experiência de vida, ensinando aquele com menos experiência a pescar. A melhor forma de caridade é ensinar a pescar. Não é simplesmente entregar tudo do mundo. A gente pode ajudar em situações pontuais e de curto prazo, porque não há nada melhor do que a sensação de dignidade de observar que se hoje eu estou aqui foi porque alguém me ensinou a pescar. Os meus pais, as pessoas que me antecederam na exposição, essa casa espírita que me dá essa oportunidade, e a vocês, e a todos nós, que unidos em torno do Cristo,
compreendemos que assim, fora da caridade, não há salvação. Mas que a caridade, além de ser com os outros, seja para conosco também. Onde no movimento de autoacolhimento nós buscamos, nessa prece de encerramento, as melhores energias para a atividade do passe que se seguirá. Então convido a todos que fechemos os nossos olhos, busquemos a nossa posição mais confortável na cadeira, busquemos na nossa imagem íntima mais agradável, mais bela, seja um nascer do sol, seja a calma de um rio, ou o som das ondas do mar. Essas imagens que nos trazem essa sensação de profundo bem-estar e acolhimento. Mas esse acolhimento, ele transcende o que a imagem nos traz. E nós nos sentimos então abraçados, envolvidos por mãos gentis, por olhos amorosos e por um coração profundamente bom. É Jesus que nos busca nessa manhã, trazendo a cada um de nós o que Ele tem de melhor e dizendo: confio em Ti, meu irmão. Não estás sozinho. Estou contigo e estarei te ajudando. Todas essas dificuldades tornar-se-ão aprendizados e experiência. Forte você será, cada dia mais, ajudando aos teus irmãos, os teus amigos, aqueles que o teu coração assim o perceber. Porque em Ti eu confio, meu amigo. Jesus confia em nós, nos abraça, nos traz carinho e segurança, certeza e fé no futuro melhor. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que assim seja.